Vereadora de Goiânia detona Malafaia. Na verdade, já é o segundo áudio que ela fala, respondendo, né, o mercador da fé, senhor Silas Malafaia. Ela havia dito algumas coisas sobre o Malafaia e o Malafaia resolveu, como que eu vou usar o termo? Diminuí-la. Resolveu desconstruí-la, relativizando ela, dizendo que não era ninguém no meio evangélico. E a resposta dela foi muito bacana. Essa aí é sempre a fala deles. Ele se sente grande, então alguém que é pequenininho não tem sentido nenhum para ele, né? Mas vamos ver aí a fala dela para a gente entender bem ela mesma falando. Foi muito bacana. Sabe aquela matéria abjeta da revista Veja sobre mim? Pois é, ela tem um outro desdobramento. Ela traz uma fala do pastor Silas Malafaia sobre mim. E a revista fez questão de fazer uma outra matéria especificamente sobre isso, em que o pastor me chama de zero à esquerda, diz que vai me processar e diz que o Lula escolheu uma vereadora inexpressiva e irrelevante para atacar pastores. Tudo isso porque eu disse que o Silas Malafaia e alguns outros pastores são magnatas da fé. Primeiro que eu não me comporto como alguns políticos que o Silas defende, que são covardes e arregam, pedem desculpas a ministros que atacam ou fogem do país quando perdem a eleição. O senhor é um magnata da fé. O senhor enriqueceu às custas da fé alheia. E o senhor disse que vai me processar por afirmar isso, mas o senhor mesmo já se gabou em púlpito de ter comprado um avião particular. Quando o senhor diz que o presidente me escolheu para atacar pastores, é justamente o contrário. Eu quero trazer aqui as minhas aspas. Quando eu digo que enquanto uma patotinha de pastores que tem avião próprio, que tem 1 milhão na conta, se organizam para chantagear o governo federal, os pastores reais estão cuidando de problemas reais. Eles nasceram pobres, eles têm a vida simples. O pastor da minha igreja, outros irmãos e irmãs de fé, vendem carnê para manter a escola da nossa igreja funcionando. Fazem isso porque são crentes de verdade, que vivem para o reino e não às custas do reino. Quando o senhor me chama de zero à esquerda e pergunta quem é ela, o Lula quer ouvir uma vereadora. Eu tenho o privilégio de ser, dentro da sua percepção, um zero à esquerda, porque segundo o próprio Cristo, quem é maior? Quem governa ou quem serve? Mas eu entre vós, disse o Cristo, sou aquele que serve e não o que é servido. Essa é a estatura que eu quero ter, não a grandeza atribuída pelo senhor. Mas respondendo ao senhor, eu sou a Ava Santiago, eu estou vereadora em Goiânia, mas eu sou socióloga, professora, nascida e criada na Assembleia de Deus, filha da missionária Raquel e do pastor Juscelino, eu sou esposa do Guilherme, eu sou mãe do Davi, eu sou salva pelo sangue de Jesus. E é crendo nele que eu me dignifico, e não a partir das autorizações e das legitimações vindas de um magnata da fé. Então, gente, aí como vocês podem ver aí, essa resposta tão contundente, eu quero aqui abordar alguns assuntos interessantes, alguns temas interessantes que ela mencionou aí. Porque hoje eu sou evangélico, eu já falei isso em outros vídeos. Aquele pensamento assim de que todo evangélico é do mesmo jeito, que todos os pastores é do mesmo jeito desses aí, desses oportunistas. E a realidade é que não é bem assim. Não é bem assim. Existem muitos pastores sinceros, ainda que apoiem o Bolsonaro, apoiam por ignorância. Quantos pastores que vê ele falar Deus, pátria e família, pensam, poxa, se é Deus, então eu tenho que estar aí. Afinal de contas, se uma coisa que a direita e a extrema-direita principalmente faz com muito com muito capricho, exatamente a propaganda no campo dos usos e costumes, porque eles não podem entrar no campo da economia, porque no campo da economia eles perdem feio, né? A proposta deles para o pobre é só exploração, é tirar todos os direitos, colocar o pobre numa situação aí de ser explorado, ser semi-escravizado pela elite, né? Então eles têm que sair desse campo. Então eles ficaram perito em atuar no campo da moralidade, pseudo-moralidade, na verdade, porque moralidade mesmo não tem nada. Mas então lá eles são perito em usar de subterfúgios enganosos para seduzir pessoas, né?
Então usa todos esses dizeres aí que envolvem, mas eles não entram no campo que é aquele que o pobre precisa. Eu sempre falo assim, a esquerda, ela preocupa com a sua barriga, com o que você está fazendo com a sua barriga, o que você está pondo aí dentro, alimentação. A esquerda preocupa com a sua barriga. A direita, e principalmente a extrema-direita, preocupa com o que as pessoas fazem com as suas bundas, né? Só que tem uma coisa, então isso aí é um argumento assim que atrai muito a questão moral, porque a religião trabalha muito esses quesitos. Então isso faz com que muitos pastores na boa fé venham apoiar esse movimento achando que é um movimento que agrada a Deus, por ignorância, mas são pastores sinceros, são pastores que temem a Deus. Eu estou falando do ponto de vista de um crente, que eu sou crente em Deus, né? Não sou ateu. E esses pastores, dentro dessa visão, eles atuam com toda sinceridade, apesar de apoiar o Bolsonaro. Então, não são todos que são vigaristas, né? Que são esses vigaristas comerciantes da fé, como bem a vereadora disse, né? Não são todos. Tem muitos pastores que, ainda que apoiam o inelegível, são pastores sinceros. E enquanto muitos pastores vivem aí, como ela bem disse, à custa do evangelho, à custa do reino de Deus, muitos pastores vivem pelo reino, vivem em prol do reino, não às custas do reino. Isso existem muitos, tá bom? Então esse mito de que evangélico é tudo do mesmo jeito, acho interessante a fala dela, que ela joga isso por terra, né? E nem todo mundo também apoia o Bolsonaro, nem todo mundo apoia esse movimento satanista Deus, Pátria e Família. Muitas pessoas lá seguem a Bíblia apoiando quem defende o pobre, porque isso aqui não é invenção, não é simplesmente um lado político, isso aqui é Bíblia. A Bíblia, do começo ao fim, ela trabalha em prol do pobre, em prol do pobre. Não que Deus não goste do rico, Deus gosta do rico também. Só que o pobre, ele não tem ninguém por ele, o rico tem tudo. Tá cheio de bajuladores, de puxa-sacos aí para fazer tudo o que ele quer. Tem o dinheiro ao seu dispor, a riqueza. O pobre não tem nada. O pobre só tem Deus para ser a proteção dele. Então, por isso que Deus tem um trato específico, um trato muito cuidadoso com o pobre, desde sempre, desde sempre. A gente volta lá para os profetas, quando um profeta fala alguma coisa que Israel está pecando, lá deixa claro qual o pecado. É sempre oprimindo o pobre, é sempre desprezando o órfão, desprezando a viúva, desprezando o estrangeiro e por aí vai, oprimindo o necessitado, enfim. A Bíblia inteira é voltada em torno disso, mas algumas pessoas interpretam, convenientemente, de forma a alimentar essa visão exploradora da fé dos outros, certo? Mas isso assim, gente, não é regra, tá? Tem muitas pessoas que entendem a Bíblia do jeito que ela é, que Deus, lá na sua essência, toda a Bíblia é voltada para dar atenção ao pobre, tá? Então, por isso que tem muitos evangélicos ainda que apoiam a esquerda, ainda que eu digo no sentido de ter todo esse lado bolsonarista no meio da igreja, por causa desses falsos costumes, esse falso moralismo que induz a religião a achar que isso é coisa muito bacana. Lá está cheio de pessoas, eu conheço muitos e muitos pastores que sabem que Deus, ele apoia quem defende o pobre. Não que Deus vai levantar o Lula, o santo homem, como eles fazem com o Bolsonaro. Não. A vida de santidade de cada um é individual. É individual. O Bolsonaro que se cuide, senão ele não vai ter a salvação que Deus prometeu para quem for fiel. Lula também que se cuide. Eu e você que se cuide. Eu estou falando do ponto de vista de uma pessoa que crê em Deus. Para você que é ateu, o sentido é o mesmo, porque tudo é baseado em uma certa referência bíblica. Então, não é isso trazer ele como o centro da moral, mas a bandeira dele é a bandeira que defende aquele princípio que a Bíblia defende. Então, por isso que tem muitos cristãos e no lado evangélico, muitos evangélicos que apoiam a esquerda. É muito, tá bom? Como você bem viu, ela é uma vereadora do PSDB, que não é um partido literalmente de esquerda, é um partido de centro,
e adversário do PT, adversário do Lula. Não obstante, ela apoia o Lula. Então, assim, é muita gente, ela apoia a esquerda, né? Muita gente na igreja que apoia a esquerda. Muita gente que defende essa bandeira de preocupar com o pobre, com o necessitado, com o faminto. É muita gente, tá? Então, acho que é hora da gente começar a destruir esse mito de que os evangélicos são bolsonaristas. Uma coisa é a maioria ser bolsonarista, uma coisa é os evangélicos serem bolsonaristas. Então, como vocês bem viram, gente, ela, né, trouxe a realidade e ainda falou para o Malafaia: me processe, porque ela falou com consciência. O que ela falou não é crime, ela só falou uma verdade. Eu acho mais incrível, eu quero trazer um vídeo aqui que eu vi. Aqui a Universal defende o Bolsonaro, que estava no poder. Lá na Venezuela, defende o Maduro, que está no poder. Olha aí que convenientismo, não é não? Olha que coisa, que conveniência, né? Então essa gente são mercadores da fé. Ela não mentiu, ela falou a verdade, foi muito bacana. Parabéns, vereadora Ava, pela sua posição. Você é uma crente, você é uma evangélica, você é uma cristã, você é uma pessoa que teme a Deus, você é uma pessoa que serve a Deus, você é uma pessoa que procura viver os verdadeiros princípios bíblicos, que não é preocupar com o que as pessoas fazem com as suas bundas, mas o que as pessoas põem na sua barriga. Tamo junto, Ava, tamo junto, gente. Se inscreva no canal aí, tá? Deixa o seu like aí e vamos estar junto nessa empreitada toda aí. Deus abençoe aí. Até o próximo vídeo.